Seguimos com liberdade de opinião e vamos direto para Brasília para falar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Kenzo. O nosso tempo começou, né? Eu já vou começar pedindo um tempinho extra para você, para eu explicar algo que eu expliquei mal ontem, né? Ontem, ao tratar da derrubada do pedido do presidente da República, que o ministro Marco Aurélio disse, olha, tem que passar pela AGU, pela Advocacia Geral da União. Aí eu respondi, peraí, a linha 34 do artigo 5º diz que a todos é assegurado o direito de petição, né? A todos. Só que um dos quase 3 milhões de seguidores do Twitter, um advogado de Tocantins, me lembrou do seguinte, olha, o artigo 133, mais além, diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. Eu estava crente que o advogado que fez a ADIM do presidente tinha assinado, mas não assinou. Quem assinou foi o presidente. O advogado esqueceu de dizer para o presidente, olha, eu tenho que assinar também, o senhor pode assinar comigo, mas eu tenho que assinar. Então, esse foi o motivo de Marco Aurélio. Ô, Kenzo, vamos em frente. Vamos em frente, Alexandre. Alexandre, vamos falar sobre o encontro de ontem, o encontro após aquele encontro, então, da cúpula dos três poderes, que resultou na criação de um comitê para enfrentar a Covid-19 no Brasil. O presidente da Câmara, Arthur Lira, subiu o tom contra o governo. Lira falou em remédio político. Vamos ver. Os remédios políticos no parlamento são conhecidos e são todos amargos, alguns fatais. Muitas vezes são aplicados quando a espiral de erros de avaliação se torna uma escala geométrica incontrolável. Não é esta a intenção desta presidência. Preferimos que as atuais anomalias se curem por si mesmas, frutos da autocrítica, do instinto de sobrevivência, da sabedoria, da inteligência emocional e da capacidade política. Alexandre, como é que você avalia as declarações do presidente da Câmara, Arthur Lira, e quais são esses remédios políticos amargos e fatais do parlamento? Bom, em primeiro lugar, ele está lendo. É praticamente um manifesto. Foi pensado. Foi pensado. Não é uma frase de desabafo, um discurso de improviso. Não foi. Ele leu. Me parece uma ameaça de impeachment. Só que eu não encontro no artigo 85, que fala dos crimes de responsabilidade do presidente da República, nada em que possa enquadrar. Eu acho estranho o seguinte, que pouco antes, essa foi uma manifestação no plenário da Câmara. Não foi uma entrevista dada assim de supetão, respondendo a uma questão em que a resposta é induzida, como muitas vezes acontece, não. Então, eu estranho, porque pouco antes ele estava junto com o presidente, ao lado do presidente, quando o presidente falava em unanimidade, harmonia, né, trabalho conjunto, despolitização da Covid, né, união. Eu fiquei sem entender, não sei se tem a ver alguma coisa com declarações de Pazuello sobre políticos. Não sei o que houve lá dentro da reunião, se houve alguma divergência séria, né? O que a gente sabe é que o presidente entregou para o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, a condução das negociações com os governadores, porque o presidente do Senado é presidente do Congresso. Não foi nenhum afastamento do presidente da Câmara dessa negociação. Então, ainda a gente está à espera de mais esclarecimentos a respeito dessas declarações muito fortes do presidente da Câmara. Como você bem disse, Alexandre, com essas duras declarações do presidente da Câmara, Arthur Lira, o comitê começa sem a união necessária ali entre executivo e legislativo, na sua opinião? Não sei, depende da explicação. Por que isso? O que aconteceu que levou Arthur Lira a fazer essa declaração tão formal? Ele parece que estava até meio nervoso em relação a isso, né? Então, é algo que eu acho que no dia de hoje a gente vai ficar sabendo mais. E, Alexandre, em alguns momentos ali da fala do presidente da Câmara, Arthur Lira, no plenário, ele fala de relações diplomáticas e de meio ambiente também, relações do meio ambiente. Seria um recado ali para Ernesto Araújo e também para o ministro Ricardo Salles?
Bom, aí é totalmente função da Câmara, né? A Câmara dos Deputados, além do papel legislativo, é o papel fiscalizador do Poder Executivo, papel crítico, né? Então, se ele acha que está no direito dele de criticar a política de meio ambiente, a política externa, né? Essa crítica é construtiva, é boa, porque sacode e corrige rumos, se for o caso. E, Alexandre, a gente vai falar dos números da pandemia aqui, porque com o Brasil ultrapassando as 300 mil mortes pela Covid-19, integrantes dos três poderes entendem que o Comitê de Combate à Pandemia só será eficaz se o presidente da República despolitizar a solução para o problema e mudar também a sua postura. O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, disse que o clima é de união, mas o governador de São Paulo, João Dória, criticou duramente o comitê, que não conta com a presença de todos os governadores. Vamos ver. O presidente Bolsonaro fez um discurso à nação, um tom conciliador, reuniu hoje presidentes de todos os poderes, ministros, presidente da Câmara e do Senado, para a convergência que se materializa nessa votação de hoje. Espero que esse clima de união ao combate à Covid permaneça por longo tempo até que possamos dar conta de encerrar a pandemia. Este comitê, primeiro, não nos representa. Nós não fomos convidados. Faça um comitê de vacinação. Eu serei o primeiro a estar lá presente para ajudar na vacinação. Para fazer a adulação de presidente da República, não. Alexandre, se os governadores estão autorizados ali pelo Supremo a decidir sobre as medidas contra a pandemia em suas regiões, como é que esse comitê vai conseguir uma articulação nacional sem a presença de todos? Bom, em primeiro lugar, cada governador faça o seu dever de casa no seu estado, né? E apresente os resultados. Eu vi ontem 16 governadores fecharam tudo, cortaram a atividade econômica e agora vieram pedir para a Câmara e para o Senado para aumentar para R$ 600 o auxílio emergencial, né? Significa mais dinheiro do público. Não é o dinheiro público, é do público, é de quem paga imposto. Mas ele já disse que não virá para adular o presidente da República. Então, é de parte a parte. Agora, mudança de postura do presidente. Eu acho que todo mundo ouviu a fala do presidente com os chefes de poder, vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do Supremo, todo mundo ali, e ele disse, né, que foi proveitosa, teve harmonia, teve solidariedade em relação à pandemia, em que a vida em primeiro lugar, né, e que a coordenação com os governadores é pelo presidente do Congresso, que ele chamou na hora de presidente do Senado, mas é na condição de presidente do Congresso, né? Vai ter um comitê de reunião semanal para avaliar os rumos, né? A intenção de mais vacinação em massa foi unânime. A possibilidade de tratamento precoce fica a cargo do Ministério da Saúde com respeito à decisão dos médicos, né? A doença que tem novas cepas, o remédio pode ser a união entre os poderes, sem conflito, sem politização da solução, esse é o caminho. Então, está aí, tem um comitê. O ministro da Saúde ontem anunciou, aliás, ele chegou hoje às 5 da manhã lá no Ministério, anunciou ontem um comitê de avaliação bem técnico, né? E tem esse outro comitê que eu diria que é político, lá com o presidente do Congresso. Então, vamos esperar resultados, né? Mas não adianta insistir, é cruel insistir na politização, não tirar a eleição da frente, né? Eu não sei se é por vaidade, por egoísmo, por não perceber valores maiores, né? É aquela coisa, meu Deus, a eleição do ano que vem, como é que vai ser, né? Eu acho que tem que tirar isso da frente. A decisão é técnica, é médica. Enquanto ficarem batendo cabeça por questões políticas, de teimosia, de negacionismo absurdo das coisas evidentes que estão na cara das pessoas, aí a coisa não anda, né? Alexandre, na sua opinião, o presidente Bolsonaro vai mudar a sua postura em relação ao combate à pandemia por causa dessa pressão do Congresso aí, ou nós veremos aí novas declarações divergentes sobre a situação da saúde pública no país?
Eu vi declaração divergente do governador Dória, porque a do presidente, eu li aqui a declaração que ele fez, que só fala em unanimidade, concerto, união, harmonia, despolitização. Foi o que ele manifestou ontem, né? Alexandre, a gente vai falar agora sobre o Ministério da Saúde ali, porque o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que foi vítima de ações orquestradas para sua saída e que há operações envolvendo dinheiro dentro do próprio ministério. As afirmações foram feitas na posse de Marcelo Queiroga. A CNN obteve vídeos da cerimônia reservada na pasta da Saúde. Vamos ver. É fundamental nós termos médicos no Ministério da Saúde. É fundamental ter um ministro médico no Ministério da Saúde. Mas nós não podemos esquecer que o Ministério da Saúde é o foco, o alvo das pressões políticas. Quem não sabe disso? Por causa do dinheiro que é destinado aqui de forma discricionária. Então, a operação de grana com fins políticos acontece aqui. Nós conseguimos acabar com 100%? Claro que não. Não vou dizer isso, que não é possível. 100% que nem Jesus Cristo. Nós acabamos com muito. Alexandre, como é que você avalia essas declarações do ex-ministro Pazuello na sua saída ali do Ministério, né? Houve uma ação orquestrada para que ele saísse da pasta da Saúde? Não sei se houve ação, mas que esses hábitos eu conheço desde que cheguei aqui. Eu cheguei em 1976. Eu lembro que os prefeitos se queixavam, né, quando vinham para cá, que eles tinham que passar por um banco lá na W3 e aí deixar um pedaço do que levavam, né? Isso é habitual. Agora, no dia 2 de julho último, era uma quinta-feira, eu acho que foi meu primeiro encontro com o ministro da Saúde, com o Pazuello, lá no gabinete dele, esse mesmo gabinete aí onde ele falou. E ele me disse, olha, eu acho que vão me tirar daqui, porque não vai ter mais essa intermediação. Aqui, verba do Ministério da Saúde, parece que tinha uns 14 bilhões assim de cara. Aqui, verba do Ministério da Saúde vai direto para o prefeito. Não tem mediador, não tem intermediário, né? Vai direto. Nós vamos falar direto com os prefeitos, vamos falar direto com os governadores, né? Não vai ficar nada pelo caminho, né? Não vão gostar, né? Mas se eu tiver que sair, eu saio, mas eu não vou fazer diferente. Então, esse desabafo dele, para mim, não surpreende. Vamos agora falar do que ele novo falou, né? Aquilo foi um desabafo na época. Tudo bem. Vamos falar, sim, então, por favor, Kenzo. Vamos lá, vamos falar então do novo ministro agora, Alexandre, porque o cenário aí, qual o cenário que o novo ministro vai encontrar a partir de agora nessa pasta, né? Como é que Queiroga vai conseguir cumprir essa promessa de vacinar 1 milhão de pessoas por dia no Brasil? Bom, eu não vejo dificuldade. A gente tem uma experiência aí em vacinação anual, 37 mil postos de vacinação, e pelo planejamento de vacina, dá para vacinar. 30 milhões por mês dá, né? Porque vão chegar a 30 milhões por mês pelos contratos já fechados. Agora, o que eu achei, né, eu vi toda a conversa dele, as declarações dele ontem, o que eu achei é que foi muito boa a transição, que foi tão criticada, né? Queriam que o Pazuello fosse embora logo sem passar serviço, para ficar lá o novo ministro com cara de Taixe, né? Que recebeu em um dia, já estava ali sozinho, o que eu faço aqui dentro? Não, agora tem gente em casa, né? Depois de uma semana de transição, a gente viu que ele já assumiu tudo. Ele está senhor da situação, sabe onde põe os pés e as mãos, né? E vai trabalhar com pessoal técnico, né? Vai trabalhar com entidades científicas. Eu tive excelente impressão desse médico que assumiu o Ministério da Saúde. Alexandre, no dia em que o país aí ultrapassou essa triste marca das 300 mortes pela Covid-19, a Fundação Oswaldo Cruz recomendou medidas de bloqueio ou lockdown por 14 dias nos estados e capitais que estão com leitos de UTI no limite.
Na avaliação dos pesquisadores da instituição, somente medidas muito mais rígidas são capazes de conter a circulação do novo vírus, da nova cepa também do coronavírus. Alexandre, qual a sua avaliação sobre essa recomendação da Fiocruz? Ela pode ganhar ali a atenção desse comitê criado pelo governo? Bom, vamos lá, vamos por partes, né? Com 300 mil mortes, nós estamos quase com 11% das mortes do mundo. Por coincidência, essa é a relação das mortes aqui no Brasil de trânsito em relação às mortes do mundo, né? um triste percentual de 11%. No período todo, a Covid significou 17% das mortes no Brasil. Né? As doenças cardiovasculares, que são silenciosas, não fazem barulho e não estão politizadas, mataram mais de 20% entre os brasileiros que morreram. As respiratórias, 22%. Mas, neste ano, mudou. Né? Neste ano, a Covid é responsável por quase 30% das mortes neste ano. As doenças cardiovasculares, que são silenciosas, como eu disse, mataram 17%, e as outras doenças respiratórias mataram 15%. Bom, a Fiocruz fala em medidas mais restritivas, lockdown a gente lembra, puxa, se lockdown fosse bom, a Inglaterra já teria resolvido o problema. A Inglaterra está com 1.855 mortes por milhão, o Brasil está com 1.409 mortes por milhão. Né? Agora, eu gostaria de lembrar, né, qual é a solução, quais são as soluções? Eu vou tomar emprestada uma frase de Arthur Lira, que a gente ouviu há pouco. Ele disse, são todos amargos, alguns fatais. Aí isso, por analogia, eu lembro do relógio municipal lá de Manaus. No mostrador do relógio está escrito em latim, né, traduzindo, todas ferem, a última mata. Todas as horas ferem, a última mata. O coronavírus é muito rápido, muito rápido. Não dá para esperar, vá para casa, espere agravar. Ele é muito rápido. Né? E ele só se reproduz se ele entrar na célula. Se a gente deixar que ele entre na célula e vá se reproduzindo, aí a doença fica muito agravada. O novo ministro da Saúde falou nisso ontem, né? De tratar, de ficar alerta. Ele é médico, ele sabe, né? Aqueles que são mais médicos e menos políticos, aqueles que têm a vocação para salvar vidas, para atenuar o sacrifício das pessoas, atenuar o sofrimento, né? devem estar pensando nisso, porque se conhece a velocidade desse vírus, as novas cepas, né? A relação das novas cepas com as vacinas. A medicina conhece isso, felizmente conhece. Então, eu acho que temos que trabalhar muito com foco na medicina e esquecer o raio da eleição do ano que vem, por enquanto. Deixa para lembrar no ano que vem. Vamos combater a prioridade, que é combater o vírus. É isso, Kenzo. Obrigado, Alexandre, pela participação de hoje. Obrigado, Kenzo. Aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.